Nós vamos abrir as nossas Bíblias, 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 11. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplique-te à leitura, à exortação, ao ensino. Nós estamos examinando as palavras em versículo 12, estas 5 palavras que Paulo exorta Timóteo para assim praticar, para ser, para ele mesmo se tornar padrão dos fiéis nestas coisas, nessas áreas aqui. Na palavra, nós já estudamos isso, no procedimento também estudamos isso. E no amor. E nós quase terminamos na semana passada, a Pita cortou antes do fim até que eu estava colocando. Mas eu gostaria ainda hoje de falar uma palavra sobre isso antes de ir para a próxima palavra, que é fé. Nós, olhando o amor, os irmãos podem lembrar que nós dividimos do amor em 3 direções. Amor a Deus, que realmente é a nossa primeira obrigação. Depois, amor aos irmãos, que também é a nossa obrigação. E depois nós olhamos o amor ao serviço, ao trabalho, amor mesmo ao serviço do Senhor. E dividimos desta última também, como dividimos das outras partes, mas a última parte é o serviço. Nós fizemos 2 divisões. Nós pensamos assim, amor ao serviço, primeiramente pensamos assim, em disposição, melhor disposição na parte do crente no serviço do Senhor. E depois olhamos a dedicação, a maior dedicação. Nós precisamos de uma melhor disposição, uma disposição melhor para o serviço do Senhor. E todos nós sabemos, eu sei, vocês sabem, que nós necessitamos também de uma maior dedicação. E que mesmo nos coloquemos para fazer o trabalho do Senhor dedicadamente, procurando fazer como Paulo exorta Timóteo, que ele aplica-se à leitura, à exortação e ao ensino. Nós então estamos com essa última parte que eu disse que faltava quase nada assim na semana passada, mas terminou a fita, eu mesmo escutei hoje, terminou a fita, não há doutrina. Aí cortou. Então, eu estou repetindo, os irmãos que estão sempre aqui, sabem, porque estas fitas são usadas por outros setores, em outras partes até de onde mandamos. Então, para fazer a ligação, nós sabemos que há doutrina, né? Mas não há doutrina que vai o que nós estávamos tratando. A doutrina que possa realmente erradicar, desarraigar o seu corpo do pecado fora de ti. A sua natureza humana, aquela natureza humana, aquela natureza pecaminosa. Eu sei que existem doutrinas que pessoas ensinam, mas, ao meu ver, são mentirosas. Que a Bíblia afirma claramente que tomem a vinda de Jesus Cristo, nós teremos a redenção do nosso corpo.
O corpo não foi ainda o corpo ainda foi realmente incluído, sim. Toda essa obra é uma só, por Cristo fez. Mas realmente a realização desta redenção do corpo ainda é futuro. E caso que alguém não tenha a certeza sobre isso, não tenha talvez a confiança, esta é a verdade, eu vou lhes mostrar alguns versículos. Gostaria mesmo que os irmãos pudessem copiar ou mesmo tomar assim, a nota do lugar e quando tiver tempo de estudar. Eu afirmo que só Deus pode erradicar, só Deus pode levar o pecado do nosso corpo. Só Deus pode. Agora lembre-se, eu não estou dizendo que Deus não criou um meio para você dominar, para você ser vitorioso. Essa é a verdade, mas nunca fica com a ilusão que aí existe uma coisa, uma experiência que uma vez por todas se trata disso, como é conhecido em inglês como entire sanctification. A posição da igreja webiana aqui no Brasil, por exemplo, e outras igrejas também. Santificação mesmo extrema, que aniquila o efeito do corpo. Este antibíblico não está na Bíblia. Porém, lembre-se que eu estou dizendo, o pecado não terá domínio sobre vós, e São Paulo em Romano. E ele explica como é que nós podemos até dominar o pecado. Mas é uma obra momento por momento, é um trabalho que você tem que fazer todos os dias. Se tivesse uma receita, uma coisa que podia acabar com o homem velho, podia acabar com esses problemas aqui, aí você teria tão diferente, não é? Mas Deus sabe por quê. A redenção do corpo ainda é futuro. E ele vai fazer, graças a Deus, ele vai. Mas vamos primeiramente olhar em Romanos 8, 22 e 23. Romanos 8, e nós vamos ler os versículos 23 e 22 ou 20, eu tenho aqui 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um tempo temido erro, teme e suporta angústias até agora. E não somente ela, isto é, não somente a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente tememos. O crente está tão acostumado de ouvir hoje em dia que nós estamos todos satisfeitos, todos alegres, não tem problema. Quando tem problema é porque você não é crente fiel e tal. É bom, Pai, nós queremos que eu tenho primícia do Espírito Santo. Por quê? Você está aumentando. Ele não quer mais pecar, ele está querendo abandonar, ele quer uma vida melhor e está temendo, aguardando a adoção de filho. Vamos ler aqui realmente o que tem. Diz aqui, versículo 23, e não somente ela, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção. A redenção de quê? Do nosso corpo, aguardando. Não é um fato consumado, não é um consumido, não é uma coisa mesmo já realizada. E o fato que estamos com os primícios do Espírito faz-nos cada vez mais ansiosos e guardando aquele dia quando o Senhor virá e transformará este corpo
da morte, da corrupção, num corpo glorioso. Já pensou? Igual o corpo dele, nós teremos transformado. Põemos marqueta nota, a criação que não teve escolha, lembra-te disso. A criação foi tortito, aqui traduzido a vaidade, por isso mesmo esse problema no sentido do pecado do homem. E Deus até amaldiçoou a terra por causa do homem. Mas a terra também terá remido, graças a Deus. Vai participar a criação até naquela libertação gloriosa dos filhos de Deus, quando realmente chegar o dia da redenção do nosso corpo. Vamos ler em Filipenses 3, e versículos 20 e 21. Filipenses 3, 20 e 21. Aqui diz a Escritura: por nós, pois, nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor que é dos peitos, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, e até suportar a si todas as coisas. O corpo será transformado nesta humilhação, como está escrito aqui. Não fique com ilusão, irmão. Lembre-se que Jesus disse por Nicodemo: o que é nascido de carne é carne. Nunca terá outra coisa, não. Muitas doutrinas se tratam de enfeitar a carne. Muitas feitas, doutrinas falsas, que tratam de enfeitar a carne. E o que acontece? Uma pessoa sincera procura mesmo obedecer e fazer aquilo. E a pessoa que é sincera descobre que ainda tem esse problema. Aí os problemas que tem, a pessoa fica agora meio perturbada. Imagina, eu não sou como aqueles outros que só falam de libertação, só falam de vitória, só falam disso e tal. E eles dizem que o homem velho já morreu. Não. Você não tem uma coisa dessa, não. Esse é o Satanás que conta. Ele quer dar uma queda em você. Você fica sabendo que o homem velho está bem de vinho. Mas Deus sofreu o meio para nós crucificarmos, mortificarmos. As coisas são por Paulo até bem explicado. Não é que você tem que ficar vivendo uma vida de derrota, não. É de não ficar com a ilusão que existe uma coisa simples, uma doutrina que possa transformar a sua natureza humana, que possa transformar o seu corpo, porque só Jesus, só Deus, mas graças a Deus, Ele vai fazer como nós já temos lido. Vamos ler outros versículos, irmão. 1 João capítulo 3, versículo que eu gosto muito. 1 João capítulo 3. E nós lemos aquelas palavras tão lindas que o João usa, vai? Amados, que coisa linda. Versículo 2. Amado, agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos dizer. Isso é uma diferença, né? O que havemos dizer. Mas isso não muda o fato de que agora mesmo somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos dizer. Sabemos que, quando Ele se manifestar, teremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E aqui mesmo se purifica. Nota,
a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele, Jesus, é puro. A esperança da vinda de Cristo nos purifica. Guardando a vinda de Jesus nos purifica. Porque você sabe que está guardando a vinda de Jesus, você não vai começar a entrar em certas coisas, você vai pensar, olha, Jesus pode vir, e eu estaria mesmo no meio destas coisas. Esta santifica, até a própria esperança tem um efeito santificador na vida do crente. É que ele está falando aqui. Tem um corinho em inglês que eu gosto muito, é muito velho dos tempos antigos, mas eu traduzi uma vez para os irmãos lá na colônia, lá no Antônio Aleixo, onde tem os nossos irmãos do São Peniano. E tem muitos amados irmãos lá que amam Jesus. E nós visitamos quarto domingo de cada mês. Se você gostaria de fazer uma visita lá, no quarto domingo de cada mês, nós saímos daqui da igreja 1h30 da tarde. E você poderia mesmo conhecer irmãos amáveis, irmãs amáveis, pessoas que precisam de... pessoas que estão precisando realmente das nossas orações, da comunhão que nós fazemos também. Quando chegamos lá e temos aquela palavra com eles. Então, o pastor José é responsável por esse trabalho agora e graças a Deus, Deus tem abençoado, está usando os teus servos nessa visita. Graças a Deus. Irmãos, eu traduzi o corinho e diz assim, terei semelhante a Cristo. Um dia como Cristo. Terei a beleza celeste. Eu terei a beleza celeste quando eu o vi. Quando eu mesmo fitar meus olhos em Jesus, os terei transformado. Então, terei a beleza celeste quando eu o vi. Terei a beleza que Cristo e Cristo de Cristo. Aleluia! Por esta promessa que Deus me deu. Quem está gemendo está aguardando a adoção de filho verdadeiro. Está aguardando a redenção do seu cosmos. É um teste se você é crente verdadeiro ou não. Se você pode mesmo ficar à vontade neste mundo em que está morando, você pode ficar mesmo assim, no meio dessas coisas e não se sente assim, a vontade de abandonar tudo e de ser liberto de tudo isso. Lembre-se, tenha cuidado, porque nós temos as primícias do Espírito de também. Nós temos em nós ver aguardando aquele dia. Ou só que eu posso dizer, irmão, e talvez por encorajar os jovens, eu acho que eu não temia tanto quando era jovem como eu estou temendo hoje. Por mais que a gente avança no meio de podridão, no meio mesmo de pecado, no meio do mundo corrupto, o mais eu digo com ora vem, Senhor Jesus. Que ele vir antes de eu terminar esta mensagem, eu fiquei muito satisfeito. É coisa que eu aguardo. Eu quero acabar com este gemido. Mas, graças a Deus, Paulo conta de uma forma interessante tudo isso. Quando ele fala assim, em Romanos 8, é bem interessante, irmão, que realmente diz aqui. Ele diz, porque está bem os versículos 22, que toda a criação, vamos ler de 21 por 20, talvez para os irmãos que não conhecem esse texto, não é? Versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória
dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente tememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Sabe qual é até a palavra que Paulo usa aqui, esta figura que ele usa aqui, é a figura do pacto. É a figura do pacto. As senhoras que já tiveram crianças que estão aqui vão saber o que é. Diz aqui que a criação está gemendo, mas diz assim, a um só tempo geme e suporta a angústia. Sabe de que é traduzido? Suporta dores de parto. Olha, tá tremendo, né? Aquelas contrações, né? Você diz, como é que tu sabe? Você é homem, né? Eu sei, eu já fiquei ao lado da minha esposa e eu já ouvi. Aí a gente fica, parece, sentindo a dor. Mulher nunca tem, porque a gente sente a dor, não é? Mas parece que tá sentindo. E o negócio é o seguinte, essa dor que ela está sentindo te agrava cada vez mais. Mas para quê? Para que ela vai receber o filho, vai receber o bebê. E nós estamos gemendo, irmãos, mas não é para angústia e a tristeza. Nós estamos com dor de parto, esperando a adoção, estamos esperando mesmo esse nascimento, quando o Senhor Jesus descerá do céu com alegria. Eu terei semelhante a Cristo. Vai acabar tudo isso, a angústia, a dor. E diz a Bíblia que nem a mulher se lembra das dores. Não se lembra do que passou, porque fica segurando o bebê e olhando assim. É muito mais valor do que a dor. Elas que esperam, não é? É. A dor de ter trazido uma criança ao mundo, de ter mesmo recebido um filho, uma filha. Essa aí, a minha filha, assim, até a lembrança daquelas horas, né? E pensava que não ia nem escapar, né? Não ia morder um fone e tudo. Eu sei como é. Mas olha, graças a Deus nós estamos aqui hoje, sentindo estas coisas. Quem tem o princípio, pimenta tem espíritos, tem. Mas não pense que vão ficar menos, irmão. Vão ficar mais. A mensagem na igreja hoje de avivamento antes da vinda de Cristo e de coisas melhores para frente é bobagem. Não tem nada disso na escritura. A figura é a figura de uma mulher. A primeira dor vem, ela passa uma hora, nem se lembra mais, tá conversando. Quando depois de uma hora, mais vem de novo uma coisinha. Não é muito, né? Tá. Aí mais tarde vem outra, depois vem outra, aí vem chegando uma em cima do outro. Aí é a dor que vai trazer a criança, que a dor é uma contração do outro, não é? Ele mesmo a criança, que é a criança. Então, quando vem um em cima do outro, olha o mundo hoje. O mundo está com dores um em cima do outro também. É uma tristeza viver nesse mundo hoje. Houve um certo tempo quando não era tão assim triste como hoje. E nós estamos vendo tanta coisa. Honestamente, eu fico pensando, eu mencionei na semana passada. Quando Jesus foi perguntado acerca da sua vinda e que sinal haveria, sabe o que ele disse? Como foi no avivamento no filho de Noé? Olha, não houve avivamento no dia de Noé, não. E que você quer saber como vai ser, lê Gênesis capítulo 6. Vai ler no início da sua Bíblia e ver a terra cheia de violência. Está assim onde eu moro em paz, onde no país em que eu estou. E todos os países estão contando disso, não é? A maldade do homem que multiplicando na terra. Eu me lembro de um jornal americano,
de um rapaz, filho único, vivia assim com sua mãe, cuidava bem dela. Ela tinha uma fortuna. Ele pensava que ela ia morrer logo, né? Mas ela não morreu, ficou. E no fim ele disse, mãe, era melhor a senhora fazer uma viagem, ir lá para Miami, para algum lugar e passear e tal. E convenceu a mãe para fazer. Aí ele tirou a passagem dela e no mesmo tempo tirou assim o figura assim de vida da mãe dele por muito dinheiro. E ele deu a mãezinha uma pastazinha, embarcando no avião, despachou a bagagem. E eles segurando depois, era na hora do embarque, ele disse, este aqui tem uma surpresa para a senhora. Não abre, porque ali dentro tem uma coisa de surpresa para a senhora. Quando a senhora está perto de chegar lá, a senhora pode abrir. Depois de sair daqui, assim, uma meia hora, uma coisa, pode abrir. Eu preparei uma coisa bonita aí para a senhora. E quando ela abriu, o avião desintegrou um pedaço. Era uma bomba que ele deu para a mãe dele, para levar para matar todo mundo no avião, como ele matou. Mas só que ali a polícia começou a suspeitar, quando viu que na véspera, mais ou menos, ele tinha tirado seguro de vida da mãe. Aí, no fim, com muita pressão, ele confessou. Uma coisa incrível, irmão, imaginar até mesmo a situação nesse mundo em que nós estamos vivendo. Essa pessoa que vai dar jeito aqui, jeito que presta realmente, permanentemente, é Senhor Jesus. Mas não se engane. Não se engane. Sabe por quê? Porque o anticristo vai dar um jeito também primeiro. E ele já está dando algumas coisas, alguns sinais. Se nós sabemos que a vinda do Filho do Homem, quando Jesus disse que a terra estava cheia de violência e tal, ele foi perguntado quando será a vinda do Filho do Homem. A vinda do Filho do Homem não é a vinda de Jesus para buscar a sua igreja, não. Este é o erro que as igrejas também e os grandes autores de Corinhos, né? Pardos, né? Quem está vindo agora não é o rei. O rei não está montando, não. Quem está vindo agora é o noivo para buscar a sua noiva. A sua noiva é a igreja dele. Ele não vai nem aqui no pegar nem aqui na terra. É no Dari que ele vai encontrar a sua igreja. E nós temos tantos hinos, né, feitos por irmãos sinceros que falam, e às vezes cria até problema no peito que canta, porque em vez de verificar a Bíblia, ele fica pensando que o homem tinha razão, não é? Não, tem um hino que muitos cantam, gostam, eu gosto de cantar também. Eu não uso porque é elogio, né, para discutir. Agora para cantar eu posso cantar. Mas diz assim, que quero ver primeiro meu Salvador. Entre os temidos ao redor, você não vai ver assim. Lê a tua Bíblia. O pobre homem que escreveu esse aí não sabia. Porque este produz problema. Uma pessoa que vivia muitos anos com sua esposa ou com teu esposo querido, não é? Aí perde de repente. Você aqui já, alguém já perdeu aqui uma pessoa tão querida que faz parte da tua vida. Tão parte que mesmo quando morreu a metade de você e talvez mais da metade. E que você é honesto, você não vai dizer que quer ver primeiro Jesus, não. Mesmo que seja crente fervoroso. Você antes da pessoa morrer vai dizer, quero ver primeiro meu Salvador. Aí depois daquela experiência fica duvidando. Duvidando. Irmão, eu tenho de experiência. Eu um dia fui ao lado da minha cama e disse para Deus que eu não podia mais pregar. Não podia mais, não acreditava mais, porque se é pecado, então pode me julgar. Mas eu estou dizendo a verdade, Senhor. Eu não estou querendo ver o Senhor primeiro, não. Eu posso querer igualmente ver o Senhor, mas eu quero ver também a minha esposa que morreu. Acho que
E eu pensei que Deus ia me castigar, qual que é a verdade? E Deus disse para mim, você está errado porque não conhece a Escritura. Aí eu fiquei ofendido, não conhece a Escritura, eu estou pregando de tantos anos, não é assim, então não conhece. Não conhece. Eu digo, não precisa ler, eu sei citar. O Senhor, que é perado do céu, com a alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, os votos e o que dorme, aí o outro assistirão primeiro, pois nós que ficamos vivos até vir, queremos. Ai, Deus diz, leia. E digo, eu posso citar, porque eu vou ler. Leia. Aí eu abri a minha Bíblia, Deus é testemunha, na boca do ar. Eu abri a minha Bíblia, pinto ele ao lado da cama. E quando eu comecei a ler, coisa que eu tinha pregado, dado estudos no mundo, por muitas pessoas talvez. Aí, 1 Tessalonicenses 4, só para os irmãos verem a coisa, porque é importante que fica realmente conhecido o que eu estou dizendo. Textualmente, né? E você vê mesmo na Escritura. 1 Tessalonicenses capítulo 4, conta da vinda de Cristo. Aí então eu peguei no fim a ler, né? Aí eu peguei versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. E esta palavra caiu do texto naquela quando estava lendo. Seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para um encontro com o Senhor. Você vai ter um encontro com assim, a igreja de Jesus, tudo com todos os entes queridos, salvos por Jesus, você vai encontrar ele todo dia primeiro. E depois um corpo só, não vai receber uma noiva ali, tá? Pedaço chegando, outro pedaço daí, tá? Ele vai unir a sua noiva todo dia primeiro, transformá-la, fazê-la bonita e dizer, agora vem. Aí ela vem o quê? Ao encontro do Senhor nos ares, entre nuvens. E assim estaremos para sempre por todo. Irmãos, eu chorei naquele dia. Aí eu disse, Senhor, agora eu sei o meu Senhor mesmo, porque eu sei que antes de ver o Senhor, eu vou ver também a querida. Eu vou ter primeiramente reunido. Eu vou ter essa reunião com meus pais, com as pessoas que já vão. Você pode perguntar assim, irmão, se tem uma pessoa que era de Cristo da tua família que já foi, preocupando. Aquela pessoa não vai ficar atrás de que não. Se você ficar vivo até a vinda de Cristo, não tem nenhuma vantagem. Só que não vai passar pela morte. Mas eu digo assim, os mortos vão ouvir primeiro, já viu? Os mortos vão ouvir primeiro a voz mesmo de Deus. Jesus diz que ele vai trazer os espíritos que estão com ele para reunir-os com teus corpos que ele vai ressuscitar primeiro. E quando ele ressuscitar e transformar esses corpos, ele vai reunir o espírito com o corpo novo, o corpo da glória mesma. E depois nós que ficarmos vivos, seremos também transformados. E naquela hora, unido com a igreja de Jesus Cristo de todos os tempos. E as tem arrebatado para entre nuvens encontrar com o noivo. Já pensou? Que maravilha mesmo, mano. Que maravilha mesmo, né? Pensar. Esta esperança nós estamos querendo, porque estamos aguardando. Estamos querendo que aconteça. Graças a Deus, irmão, vai acontecer porque é a palavra de Deus. Mesmo que tem pastores até que negam, mas seja Deus verdadeiro, não é o peço mentiroso. E Deus diz mesmo é verdade, irmão. Lembra-se disso. Nunca deve duvidar a palavra de Deus. A Bíblia diz a dúvida é pecado. Pecado, só duvidar. E Deus diz aqui, quem não aceita o testemunho de Deus, Deus mesmo diz que são de mentiroso. A pessoa não aceita o testemunho que Deus dá. Ele
de que está o chamando de mentiroso, chamando Deus de mentiroso. Deus nos livre, né? Mas tem gente que faz isso, não acredita. Então, meus amados, nós temos. Ora, vamos olhar em Romanos 8, e versículos 12 e 14. Romanos 8, 12 e 14. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Que não fosse possível viver segundo a carne, porque Paulo estaria escrevendo aqui. Somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhai para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente viverei. Isso que é a verdade. A nossa vida é pelo Espírito mortificando os feitos da carne. E não é uma vez por todas, não. Por isso vocês amem cada vez mais. Que a luta não para. Não fica mais fácil, não. Graças a Deus vai terminar um dia. Mas está engrossando, não está ficando mais fácil. Muitas vezes fica mais difícil. Até o crente às vezes pensar, será que eu sou crente mesmo? Aí está o segredo. Tem que matar. Fica todo em tempo. Mortificando os peitos da carne. Aí versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você não quer ser guiado pela carne, né? Se quer ser guiado pelo Espírito. Mas tem que ter cuidado e lembrar que esta coisa ainda tem. Vamos para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Irmão, estudando textos, fazendo pouquíssimo comentário sobre os textos, mas eu espero que os irmãos vão olhar depois nesses textos. Capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência. Essa palavra é desejo. Jamais satisfareis o desejo da carne. Ele não está dizendo que não tem o desejo da carne. Não, tem que. Se não tiver, ele não falaria. Mas ele diz como é que pode vencer. Andai no Espírito. Isso não tira o desejo, mas ele te vence o desejo. O desejo pode permanecer, mas você pode vencer. Deus criou um meio para sermos vencedores. Não é para ficar todo o tempo dizendo, não tem jeito, a carne domina e tal. Não, Senhor. O pecado não terá domínio sobre vós. Só se você quiser. Então, agora, se você quiser andar no Espírito, então vai parar. Tem os desejos da carne. Pode ter, mas não vai fazer. Então, vamos olhar de novo aqui, meus irmãos. Como eu disse, só Deus é que pode erradicar. Só Deus é que pode desarraigar. Ele vai fazer. E você tem a premissa. As premissas do Espírito estão almejando, até gemendo, que aquele dia chegar, que a pessoa possa mesmo se livrar de todas estas coisas. Irmãos, eu vou voltar para terminar a coisa mesmo que estamos falando sobre amor. 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9. E vamos ler o que nós temos aqui. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24. 1 Coríntios 9, 24. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, medalha de ouro. Só um vai ganhar. Só um que ganha, que eu digo assim, não tem que ganhar a corrida, né?
como ele está falando aqui. E diz assim, veja bem, correi de tal maneira que o alcancei. Tudo atleta, tudo se domina. Tudo atleta, em tudo se domina. Quando uma pessoa resolve mesmo ser atleta e ele quer mesmo pegar a coroa e ganhar, ele sacrifica tudo para aquela coroa corrompida, coroa mesmo da terra. Ele quer ser campeão e tá. Ele que priva de tanta coisa, levanta 4 horas da manhã, fica correndo pelas ruas e tá para perder peso, para fica batendo na parede, batendo em coisas e outras pessoas batendo nele, tudo para criar força, para obter uma coroa corruptível. Quem tem que faz alguma coisa para obter a coroa espiritual? Quando tem para levantar 4 horas da manhã, ele dá doido, né? Agora, o atleta não, ele dedita. Desde que eu estava te dando uma precisão de maior, melhor disposição e a maior dedicação. E Paulo usa isso aqui, irmão. Versículo 26. Assim corro também eu, nem sem meta. Assim luto, não como deferindo golpes no ar, como eu não soubesse qual era o problema, ele tem que gritar nela. Eu não sei que os irmãos sabem em boxe, tem uma coisa chamada espada do boxe, boxe na sombra. O boxeador que boxa mesmo na sombra, ele treina assim mesmo, atirando nas sombras, todo tempo e fica tudo. Eu te falo disso, eu não brigo assim não. Dando golpe no ar, não. Mesmo ele dirige o golpe dele, onde é que olha? Assim eu luto não como deferir o golpe do ar, mas desmurro o meu corpo. O homem do Paulo não conheceu a doutrina que acaba com o problema do corpo, né? Fica batendo no corpo, tudo desmurra o meu corpo e o reduz à escravidão. Quer dizer, fica aí. Quem manda aqui sou eu. O corpo não vai mandar, não. O corpo pedindo, o corpo com desejo para ele já pancada mesmo. Não vai não, não vai não. Ele diz para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo até desqualificar. Já pensou? O tema, o pensamento que ele está falando é de atleta. Não pode e não correr se não fizer segundo o regulamento. Não pode. Nem se ganhar vai perder, vai ser desqualificado. Só tem um caminho para a coroa, é o caminho da luta. O caminho mesmo assim de submissão, é o caminho de sacrifício. Veja aqui. Marque essas palavras, irmão, na sua Bíblia. Domina, versículo 25, ele fala aqui de domine. Em versículo 23, ele diz o corpo está correndo. Em versículo 26 ainda, ele diz assim, luto, estou lutando. E em versículo 27, ele diz, esmurro o meu corpo. Esse é o caminho. Esse existe, graças a Deus, o poder de Deus para vencer o inimigo. Mas não é uma doutrina falsa que você chega à frente, fica de joelho, vai orar e tá. Aí vai, você já acabou o problema. Não acredite nisso, porque antes de sair da porta você já vai encontrar um outro problema. Nós temos de ter muito cuidado. Não tenha uma ilusão acerca do seu corpo. Não tem. Não tem, porque você já passou o desejo de adultério. Você já passou o desejo de certas coisas. Esse eu já tirei, eu pode falar assim. Mas hoje em dia eu não tenho. Olha lá. Dá uma pancada nele, tipo, olha.
tenta aí. Aí vai logo dar na a cabeça de cada pecado, de cada coisa que vem. Vai mesmo treinando, lutando, correndo, que dominando para obter a coroa espiritual. E o atleta da terra pode fazer isso, como é que ele faz? Eu vou lhe dizer como ele faz. Ele faz com muita disposição e com muita dedicação. Não tem outro caminho para lá, não tem. Não tem. Caminho para cima é difícil, é duro. Em qualquer profissão, em qualquer esporte, é difícil. Eu já contei, parece, de um grande pianista saindo de Carnegie Hall, parece em Nova York, depois de um concerto que ele deu tocando piano várias horas, tudo assim admirado. Como é que pode, né? E ele saindo, uma mulher disse assim, como é que o senhor toca tão bem, senhora? Ele viu 8 horas por dia no piano. Aí foi. Você pensa que essas pessoas que são. Até que eu vou tocar hoje, tá? E fica. Empregadores que fazem assim. Eu me lembro quando eu era jovem, eu organizei com a nossa mocidade uma conferência e trouxemos de Londres um homem muito famoso, grande pianista e evangelista. E o outro que era um cantor que cantava muito bem. O cantor eu conheci pessoalmente, ele era irlandês, mas já estava com esse outro fazendo campanhas no mundo. E eu entrei em contato com meu amigo, o cantor, e convidei. E que a nossa mocidade gostaria de convidar vocês, etc, etc. E foi caro para trazê-los para as passagens, hotéis e tudo. E nós lutamos muito com a imprensa, com as coisas para fazer sucesso. Aí fiquei tão alegre porque eu vi mesmo a igreja de gente, tá? Cheia de gente. E eu estava dirigindo o culto e a minha primeira esposa era pianista, ela estava assim ao lado, tocando o piano, primeiramente para os hinos que estávamos cantando. Mas depois o grande pianista foi e deu as músicas, tocava muito bem, né? Aí depois ele tocava enquanto o outro cantava e tal. E no fim, olhou o evangelista famoso, o pianista olhou para o cantor, e eu não sabia ouvir mesmo que ele falou alguma coisa assim. A minha esposa disse para mim quando chegamos em casa, ela disse que, sabe que foi que o homem, o evangelista, perguntou do cantor na hora de levantar, e foi entregue, você entregou ao público a ele. Sabe o que ele perguntou? Ele virou para o cantor e disse, o que eu devo pegar hoje? Aí o outro disse, pega aquela da mulher samaritana, você é muito bom, né? Eu era jovem assim, sabe? Foi uma coisa que me abalou muito. Tivemos passado noites na oração, tivemos feito tanto em preparação para esta campanha. Como eu estou lhe dizendo, eu já tive mesmo contato com muitas destas coisas. Eu posso lhe dizer que muitas das coisas que mesmo tão grandiosas estão feitas destas coisas. Estão enganando, mas tem homens de Deus que estão orando, estão de joelho, de noite buscando a mensagem do Senhor, procurando mesmo que Deus dá o alimento sólido mesmo para dar para o povo. Paulo foi um desses homens. Ele disse que ele sentiu dores de parto por todos os seus filhos na fé. Sentindo dores de parto sempre é Cristo forte formado em cada um deles. É um pai espiritual e quem interessa no seu filho. Amados, toma lembrar,
O amor ao Senhor, primeiramente. Amor aos santos, no segundo lugar. E amor ao serviço do Senhor, com melhor disposição. Maior certeza de que a Maria vai prosperar. Deus vai abençoar o seu trabalho. Deus vai usar o irmão na distribuição de folhetos. Numa palavrinha com alguém. Não pense que não é importante. É muito importante. É muito mais do que essas campanhas que eu estou lhe dizendo. Coisas, às vezes, até contratadas para glorificar uma pessoa ou alguma coisa assim, e não tem quase nada de Deus. Vamos persistir. Paulo diz, irmão, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos formas em atitude e vive por exercício, meu irmão, vive. Jesus não quer que você fique deitado dizendo que está morto, tá? Não, levanta. Vai viver para Ele, na fábrica, na escritório, na escola, na qualquer lugar, no lar. Vive para Deus, com melhor disposição e a maior dedicação e Senhor há de glorificar os teus cantos nomes, a talvez que você está dominando, está lutando, porque está correndo, né? Como Paulo diz, está fazendo para ganhar a coroa mesmo, não a ganhar a salvação, você já está salvo, mas só ouvir que Jesus quiser, tem que. Imagine, só chegar lá e Jesus disser, muito obrigado. Você já pensou a angústia do caminho, tudo e buratão no caminho, e não vai mais nada. Está esperado na presença daquele que tu ama e que se ama muito mais, 1000 vezes mais. Irmãos, a próxima palavra que nós temos aqui, e nós vamos dar entrada nesta hoje à noite, a próxima palavra que temos é a palavra fé. Essa aqui vai ser uma coisa muito importante. Eu gostaria mesmo que os irmãos fizessem o possível de não perder assim estas duas últimas palavras que tem aqui e nós estaremos tratando, porque nós temos de olhar coisas que estão até perturbando certos crentes. Nós temos crentes que estão sendo assim evangelizados, né, pelas seitas. Tem irmãos que vêm me perguntar coisas e eu pergunto assim, quem está falando de Cristo? Tem alguém onde eu moro, alguém onde eu estudo e tal. Manda ele pegar o evangelho por inteiro, depende, vai falar com o outro, não fala comigo não. Mas eles não fazem as coisas. A ideia deles é o meio de roubar as ovelhas. Isso é visto adulto. E lobos vão pegar. E vão chegar onde você está. E vou perturbar a tua fé. O único meio que você pode esconder. Lembre-se que o servo do Senhor, a Bíblia diz, não deve discutir, não foi criado para discutir. Tem que vem assim também, de, olha, pegou um testemunho, eu vou lá e tal, e olha, tá, eu digo, rapaz, não pede, manda ele embora, como São João diz, não dá nem um bom dia para ele, diz, sai daqui. Eu não quero participar da tua obra, do abismo, sacanagem. Não discute, não fala com. Se você foi salvo por Jesus Cristo, se você mesmo aceitou Jesus e foi salvo por Jesus Cristo,
Tudo que você precisa está aqui na palavra de Deus. Mas lembre-se que vai ser mesmo procurado. E se você não procurou aprender, Paulo diz que eu me domino, eu corro, eu faço essas coisas mesmo. Então eu fico triste também, sabe mesmo? Que tem muitas pessoas hoje em dia falando de coisas espetaculares, tá? Na igreja e não conhecem nem a palavra de Deus. Eu não quero mencionar só por ficar sempre falando sobre isso, mas tem muita gente falando, por exemplo, sobre o dente, um dente de ouro, por exemplo, né? A mentalidade desta pessoa já deve ser examinada, sabe? Porque dizer que Deus faria uma coisa dessa, quando Deus faz o contrário. A Bíblia diz, procura o conhecimento que é muito maior do que o ouro puro. Deus vem botar ouro dentro da boca de alguém que não sabe nem abrir a sua Bíblia. Tem gente desviada, vivendo adulta. Eu conheço. Que diz que tem dente de ouro. Que eu tivesse que ter vergonha de abrir minha boca para alguém ver. Aquelas companheiras que tem por aí. Eu faria uma coisa dessa para quê? Eu vou ter que gloriar? Todo mundo que tem falado comigo até agora diz, não, mas eu conheço o irmão, ele é tão bom, ele é isso e tal, e fala. E quando terminar e vão embora, ele diz, desculpe, eu só queria dizer, tu não mencionaste o nome de Jesus que comete o teu filho. Mas o nome daquele homem você disse muitas vezes. Eu pergunto de todo mundo, capítulo 16. Mostra, eu acredito. Agora não me mostra, se eu me mostrar o que a própria pessoa ficou com vergonha, porque é completamente o contrário. Completamente o contrário. É Deus julgando o povo. E diz, tu com o povo, com quem que limpa. Porque eles eram desobedientes. Aí o cara vem oferecer esse como o que a Bíblia está pintando. Agora eles descobriram que não, ele tem uma resposta e tal. Vem um doutor tentado, vai entrevistando, vai dizendo as coisas e tal. Aí ele fala, sabemos que vai ter um avivamento antes da vinda de Cristo e tal. E ele falou uma coisa e virou e disse, foi tudo descontrolado, como está na ideia, ele é descontrolado em tudo. Então, de uma coisa dessa, de um pacto, Satanás é descontrolado? Você podia prender controle de Satanás. Satanás não tem nada descontrolado, não. É organizado até mesmo a ponto do verbo. Ali não tem nada de talvez, não. Nunca fala de Satanás descontrolado. Só Deus com Satanás, nenhum de nós tem jeito, não. Só Deus. O arcanjo olhou para ele e reconheceu quando viu a tua autoridade e categoria. Ele disse assim, o Senhor fica dele. O arcanjo pediu a Deus para repreender Satanás, é respeitar a autoridade. Satanás vai na presença de Deus. Ele chega lá. Ele tem que chegar lá e ele é subordinado a Deus. E Deus perguntou onde tu anda. Ele disse, e acolá no mundo, provando que ele não é onipresente, ele tem que andar daqui para lá. Deus está em todo canto, não tem nem que andar. Mas o Satanás tem, ele não pode estar em dois lugares no mesmo tempo. Apesar de que tem irmãozinhos que Satanás está andando atrás o dia todo, né? Até o mundo fica feriado. Vamos olhar, vamos pensar na palavra de Deus. A palavra que está aqui é a palavra que estamos olhando agora em 1 Timóteo 4. Nós estamos olhando a palavra fé. E é só mesmo uma introdução que podemos dar hoje à noite. Eu vou tratar deste assunto de três maneiras, se os irmãos quiserem pensar para saber com antemão. Eu vou tratar primeiramente
começamos pela fé. Depois, continuamos pela fé. E o terceiro, conquistamos pela fé. 3 palavras. Começamos, continuamos e conquistamos pela fé. Este será o estudo que nós faremos. Mas só dando entrada mesmo, irmão. Eu gostaria que os irmãos lembrassem versículo, por exemplo, como Efésios capítulo 2. Versículo que qualquer irmão crente conhece. Só que geralmente eles só conhecem 8 e 9. Ele nunca leu o versículo 10. Não se lê, não decorou. Eu sempre pergunto, até de pastor, eu digo, Senhor, tu conhece Hebreus ou Efésios 2, versículo 8? Conhece. Então digo 8, aí ele diz, eu digo verso 9. Aí eu digo ideia, aí ele não diz ideia. É por isso que tem essa heresia por aí, que a gente só aceita Jesus e não tem um compromisso. Vou terminar. Quando aceitar Jesus já está tudo certo, justificado. Pode ler o versículo 10. Pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Gente que tem telefone ali, seminaristas e outras pessoas com problema. O Tiago diz a quem é justificado por obra, como é isso? O humano diz que a gente é justificado pela fé. Eu digo, não, tem que ler Romanos 7 para saber que diz também pelas obras. Como? Porque a obra é o fruto da fé, que não pode ter feito em obra, não pode. É impossível. Porque quem tem obra não é fé. Não é fé. Aquela coisa que os demônios têm. No domingo de manhã nós estudamos o credo dos demônios. Aí muita gente ficou até admirando que os demônios têm. Creem em Deus Altíssimo, creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, creem na divindade que tem. Creem na oração, rogaram em Jesus, pediram de Jesus. Creem no poder de Jesus, com a soberania de Jesus. Ele poder deixá-los invadir uma manada de porco. Porque a Bíblia diz que todos os animais são de Deus, mesmo saber. E as árvores de terra. Os demônios acreditam no julgamento futuro. E é que no julgar vê se nos tentar antes no tempo. Tem um credo fabuloso, cara. Mais do que muitos crentes. Tem que ter cuidado. Diz que com tudo que eles creem, eles tremem. Tem pessoas que ficam achando lá, e dizem que creem em Deus. Não. Mas Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto e não vem de vós, é o dom de Deus. Não de obra, para que ninguém te glorie. Pois fomos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aquela graça, sois salvos mediante a fé. A gente começa pela fé. Mas não é aquela fé de... eu acho, não é aquela coisa, não. Até aqui a plena confiança, colocando tudo que você tem em cima daquela coisa. Eu sei que Ele salva. Eu sei que Ele é o Salvador. Você tem essa confiança nele? E se dizer que chega, não vai ter mal. Só se você pensa que é alguma coisa aqui na cabeça. Alguma coisa mesmo aqui que você concordou. Tem tudo. Não. Isso é uma força tremenda. Uma força mesmo que transforma a força que Deus usa. Mas eu menciono para mesmo terminar o tempo de hoje, não é?
João 19:30. João 19:30, Jesus, quando estava sobre a cruz, os irmãos vão saber mais ou menos de onde eu estou pensando de ir, quando eles leem esse versículo, né? Jesus sobre a cruz, João 19, versículo 30, ele diz assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse: está consumado. E inclinando a cabeça, deu o Espírito. Irmãos, eu não vou entrar nesse hoje noite, só dizer para os irmãos que a obra da salvação está consumada já. Você não pode adicionar nada, nada. Mas um erro que muitos fazem, especialmente adventistas, é que eles não sabem que salvação é um presente, não é um galardão. Você sabia disso? Salvação não é galardão, não. Salvação não é pela alguma coisa que você fez. Não. Salvação é presente. E Deus dá. Perfeito mesmo. Não pode ser acrescentado. Não pode. Isso não quer dizer que você não vai andar nas obras, boas obras que Ele mesmo de antemão ordenou. Esta é verdade. Mas este é para provar que você foi salvo por Jesus Cristo. Prova que eu tenho na minha vida, uma das provas que eu estou tendo, Eu sinto mesmo prazer e a vontade de fazer as coisas que Deus mesmo quer. mas não para me salvar, não, graças a Deus, é total. Imagina que fosse do outro jeito. O pobre ladrão que estava na cruz ao lado de Cristo não podia nem guardar o saldo, não podia nem acender uma vela, não podia nem fazer alguma coisa boa, e nada disto. E Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no purgatório. Oi? Mas ele nunca fez uma boa obra, ele era assassino, ladrão, omitido, fazendo tudo que não fez. E na hora da morte, Pela fé olhou para Jesus e clamou e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrarem no teu reino. Sabia que era o rei mesmo. Esse é ele mesmo. E Deus olhou para ele e disse: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. E os mentirosos que chamam testemunho de Jeová ainda inventam uma ideia que tinha uma vírgula lá que não tem nem na língua, sabe? Mas tinha uma vírgula lá, aí ele diz: em verdade te digo hoje, vírgula. Estarás comigo no paraíso. Esse é no outro tempo, não é agora, não. Repita mais tem loucura para acreditar mentira do que a verdade. Isso também é certo, tá? Quando você escuta as alternativas, especialmente uma pessoa já, que Deus já iluminou, escuta mesmo as alternativas e entende como é que alguém pode acreditar numa coisa dessa. Sabe como pode? Porque o Deus deste século pegou o entendimento deles. Eles estão atrás de dente de ouro em vez de preenchimento da Bíblia. Eles que saber a verdade vão atrás dos sinais do anticristo. Esses são os sinais antes da vinda de Cristo que vão aparecer. com toda a eficácia de Satanás, enganando até se for possível a própria lei do graça. Graças a Deus ele não vai me enganar, não. Tudo é lei. Não vou ser enganado, não. Minha salvação não foi um galardão que Deus me deu para fazer alguma coisa, porque eu fiz alguma coisa, não. Eu comecei pela fé e Deus mesmo me deu. A fé mesmo em seu Filho Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador da minha alma. Pode pegar a doutrina que quiser, pode pegar a pessoa que quiser, com o argumento que quiser, eu fico achando graça na cara dele, sai daqui. Eu sei que tenho. Eu não estou querendo sentir alguma coisa. Eu tenho a palavra No meu coração, eu tenho o Espírito testificando com meu Espírito que eu sou filho de Deus.
Eu estou querendo, pedindo dor de parto, querendo adoção de filho, a redenção do meu corpo. Ora bem, Senhor Jesus, ora, Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra que nos dá confiança, que nos dá certeza, Senhor. E livre-nos, Senhor, do maligno e de todos os agentes que ele tem, procurando mesmo levar até as ovelhas pelo caminho da perdição. Dá-nos o espírito de discernimento, para que possamos realmente conhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Abençoe meus amados irmãos aqui. Dá-lhes a tua graça, Senhor. Usa mesmo nas suas igrejas, nos seus trabalhos, onde quer que estejam, eles possam mesmo ter melhor disposição e maior dedicação no serviço do Senhor. E maior capacidade pelo conhecimento da tua palavra. Pedimos no nome de Jesus.